Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa sexta aula do nosso curso Praticando Algoritmos. E agora a gente vai fazer uma breve revisão da nossa aula passada, né? Onde eu deixei para vocês uma questãozinha aqui para vocês responderem, né? Espero que vocês tenham respondido, porque agora eu vou falar a resposta. Quais são os tipos de operadores que podemos ter? E para que podemos usar esses operadores? Bom, nós podemos ter operadores aritméticos, relacionais, lógicos ou booleanos, que também podem ser chamados assim, e também operadores de atribuição. Esses dois operadores que eu falei por último, nós vamos ver hoje o que eles são, para que eles servem, alguns exemplos, certo? E para que eles servem? O operador aritmético a gente viu que serve para utilizar em operações matemáticas, como por exemplo adição, subtração, multiplicação. Vocês até aprenderam alguns operadores novos, né? Como por exemplo o operador mod, que serve para pegar o resto de cada divisão. Vimos também o operador de exponenciação, vimos o operador relacional e ele serve para comparar dados. Ou seja, eu posso comparar um dado inteiro com outro dado inteiro. Aqui a gente vai fazer agora uma breve revisão da aula passada, onde a gente viu o que era um operador, a sua classificação entre aritméticos, relacionais, lógicos. Cada um vai ter uma função específica, como vocês viram, e também uma ordem de precedência. E o que é mesmo uma ordem de precedência? É o que deve ser usado primeiro. Igual naquelas operações matemáticas, nas expressões matemáticas, onde eu vou determinar quem é que vai ser usado primeiro. Se é uma divisão, se é uma multiplicação, se é uma adição, subtração. Aqui vai ser da mesma forma. Então, a gente viu o que era um operador aritmético, como eu falei para vocês, são operações básicas de matemática, como adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente viu aqui uma tabelinha de maneira bem aprofundada, né? Mostrei exemplos para vocês. Temos os operadores relacionais, que eu disse a vocês que podemos fazer comparações. Isso vai ser bastante utilizado com estruturas de decisão, estruturas de repetição, né? Que a gente vai começar a fazer no nosso Visual G. Então, mais tarde, vocês vão começar a compreender melhor esse tipo de operador. E o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos ver mais dois operadores, e começando aqui pelo lógico. Ele também é chamado de operador booleano e serve para combinar resultados de expressões relacionais, tornando um resultado verdadeiro ou falso. Então, ele vai ser bastante utilizado nas expressões lógicas que estão presentes nas estruturas de decisão e repetição. Então, aqui nós temos uma tabela com os símbolos dos operadores lógicos. Nós temos o operador não, o operador e o operador ou. Cada um vai ter uma função e também uma prioridade. A função do operador não é negação. Já do e é conjunção e do ou é disjunção. Nós temos um outro operador também, que é o de atribuição. É ele o responsável por guardar alguma informação, valor ou dado em uma variável. Mas aí você pode estar pensando o que é realmente uma variável. Uma variável é como se fosse uma caixinha. Imagina uma caixinha de presentes. Lá pode ter qualquer coisa, não é mesmo? Então, aqui no nosso programa, uma variável vai poder guardar valores, dados, informações, e este ato de guardar vai ser chamado de atribuição, tá certo? E em algoritmos, a gente vai ter um símbolo para representar essa atribuição, e nós vamos ter este símbolo aqui, o símbolo da seta. No Visual G, aceita um outro símbolo, que é dois pontos igual, mas o que realmente representa a atribuição é este símbolo da setinha. E hoje, agora, a gente vai ver também a tabela verdade, que vai ser o conjunto de possibilidades combinatórias de valores verdadeiros ou falsos. O valor verdadeiro vai ser simbolizado por V e o falso por F. E qual o objetivo da tabela verdade?
é dispor de uma maneira prática os valores lógicos envolvidos na operação de lógica de negação, conjunção e disjunção, que são operações que a gente acabou de ver. Mas agora a gente vai ver de maneira bem mais aprofundada. Operação negação. Aqui eu trouxe uma tabela da representação dessa operação. Vou pegar aqui uma canetinha para ficar melhor para vocês entenderem. Eu tenho o elemento A e ele pode assumir dois valores, mas não ao mesmo tempo. Ele pode ter o valor falso ou verdadeiro. Caso ele tenha o valor falso, o não A vai ter um valor verdadeiro. Por quê? Porque o não A vai ser o contrário do elemento A. Então, se o A tinha um valor falso, o não A vai ter um valor verdadeiro. Caso o elemento A possua um valor verdadeiro, então o não A vai ter um valor falso. Por quê? Porque o não A vai ser o contrário do elemento A. E o não A também tem outras representações. Eu posso dizer não A desta forma aqui, ó, com uma cantoneirazinha, ou também assim, não A, com a representação do tio, tá certo, gente? Então, temos mais essas duas representações para a negação de um elemento. E agora nós temos a operação conjunção, que é representado pelo elemento E. E sempre que houver um valor falso ou F em algum elemento, o resultado será falso. Então, vamos ver aqui nesta tabelinha para que vocês compreendam melhor. Aqui nós temos dois elementos, o elemento A, elemento B. Percebo que temos valores falsos e verdadeiros, tanto para A quanto para B. Então, aqui no primeiro valor, nós temos F para A, F para B. E estamos usando o Ezinho aqui, ó, A e B. A conjunção B. Então, qual será o resultado? O resultado será falso. Por quê? Porque pelo menos um dos elementos tem um valor falso. Mas aqui no caso, os dois elementos têm um valor falso. Então, o resultado também será falso. Já nesse caso aqui, ó, apenas A tem um valor falso. Já B tem um valor verdadeiro. Mas mesmo assim, o valor aqui do resultado vai ser falso. Porque lembrando, quando temos uma conjunção, o valor vai ser falso. Então, agora nós temos V para A, F para B, e mesmo assim o resultado será falso. E quando é que ele vai ser verdadeiro? Quando os dois elementos forem verdadeiros. Aqui eu trouxe um exemplo para que vocês consigam compreender melhor, porque o exemplo anterior era simbólico. Então aqui, ó, se chover e relampejar, eu fico em casa. Qual é a situação que faz eu ficar em casa? Quando os termos chover e relampejar forem verdadeiros ao mesmo tempo, de maneira simultânea. E agora nós temos a operação de disjunção ou, né, que é representada aqui pelo ou. Sempre que houver um valor verdadeiro ou V em algum elemento, o resultado será verdade. Aqui, novamente, eu trouxe uma tabela para vocês e, como vocês podem perceber, ó, o resultado aqui é o contrário do que a gente acabou de ver. Na conjunção, eu tinha F, 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 V. Na disjunção, eu tenho F, V, V, V. Por que que aconteceu isso? Porque na disjunção, se um dos elementos tiver um valor verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, bora aqui ver os elementos A e B. No elemento A, inicialmente, eu tenho um valor falso. No elemento B, também tem um valor falso. Então, o resultado vai ser falso. No elemento A, agora, nós temos um valor falso. Mas agora, no elemento B, nós temos um valor verdadeiro. Então, a regrinha é o quê? Quando tiver um valor verdadeiro na disjunção, o resultado será verdadeiro. Por isso que aqui tem um V. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tem um Vzinho, V e V.
Então, por isso que nós temos 3 resultados V e somente um F. Porque na disjunção só vai ser falso se os 2 forem falsos. E eu trouxe também aqui um exemplo, para que vocês consigam entender melhor o que eu estava falando anteriormente. Se chover ou relampejar, eu fico em casa. Quando é que eu vou ficar em casa? Aqui a gente tem mais possibilidades de ter uma proposição verdadeira. O que é uma proposição? É essa mensagem aqui, ó. Se chover ou relampejar, eu fico em casa. Quando é que isso daqui vai ser verdadeiro? Se pelo menos uma dessas daqui, ó, se chover ou relampejar, for verdadeiro. Somente chovendo for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Somente relampejando for verdadeiro, vai ser verdadeiro. E eu também posso ter a situação de que chovendo e relampejando simultaneamente. Então, aqui eu também vou ter verdadeiro. Perceba que eu vou ter 3 situações com valores verdadeiros. Diferente da outra ocasião em que só seria verdadeiro se tivesse os 2 sendo verdadeiro. Então, aqui eu coloquei uma atividade para que vocês possam responder, para fixar o conhecimento que a gente acabou de aprender. Construa a tabela verdade da operação negação, que é uma das operações que a gente aprendeu. Construa a tabela verdade da operação conjunção, da operação disjunção. E aqui eu trouxe 2 tabelinhas, né? No caso, qual a operação que está sendo utilizada na tabela verdade abaixo, nesta 4 e também na 5. Então, vocês vão me dizer qual é a operação que está sendo utilizada aqui e qual é a operação que está sendo utilizada aqui. Tá bom, gente? Eu espero que vocês respondam. É muito importante que vocês respondam todas essas atividades que eu estou passando para vocês, porque quando a gente for ver na prática, aí vocês vão dizer, por isso que aquilo que ela explicou na outra aula era daquele jeito. Então, vocês têm que estudar, fazer essas questões para fixar realmente o conhecimento que a gente está adquirindo nessas aulas. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu mais 2 operadores, no caso, o operador de atribuição, que vai ser o ato de guardar algum elemento, alguma informação, algum dado em uma variável, onde a gente vai aprender como é que se faz ainda uma variável, que é uma variável, né? Tudo na prática lá no nosso Visual G. A gente aprendeu também os operadores lógicos e vimos também a tabela verdade, onde temos um conjunto de possibilidades de valores falsos ou verdadeiros. Vimos também operações como negação, conjunção e disjunção e vimos a diferença entre elas. Tá certo, gente? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Compartilhe para os seus amigos, para que eles possam aprender também. Curta esse vídeo e não deixem de seguir aqui o nosso canal DigiClass Cursos. Tá certo, gente? Até a próxima aula!